Se alguém te chama para tomar um café, pode ter certeza que não é só beber uma bebida, porque café é momento, é um estilo de vida, é comportamento. Café tem muito mais a ver do que simplesmente degustar alguma coisa, uma bebida que foi preparada por alguém. E hoje, para falar de café, gosta de café? Eu tô aqui na Cafeína, tô aqui com Pedro Juscelino. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, prazer. A gente vai falar, olha só, aponta para lá a câmera, viva a vida com mais cafeína, e esse é o slogan deles. E cafeína faz bem, né? Parece que não, mas a gente tá falando do melhor. Muito, faz muito bem. A gente sabe que isso tá no paladar do brasileiro, porque é cultural, porque tem a ver com tradição, tem a ver com história, tem a ver com a realidade brasileira e tem a ver com o estilo de vida nos nossos dias hoje, não é assim? Isso, exato. O café está presente em todos os momentos, né? Remete muito à história, aos bons momentos, confraternizações. O café está sempre junto. Acho que a gente tem que entender, tem bastante coisa para falar hoje. A gente está dando início ao programa, então se você chegou agora, ligou a sua televisão, está começando a assistir o conteúdo do Quintal de Casa de hoje, a gente tem matéria especial. Eu estou trazendo matéria sobre café, vou conversar com o Pedro, a gente vai falar um pouquinho dos processos, dos tipos de queima, de torra, de preparação de grãos, das classificações, mas também da preparação do café. E ele vai mostrar uma coisa super legal, já vou dar um spoilerzinho aqui. O mesmo café preparado de 3 formas diferentes geram produtos totalmente distintos. Exatamente. Olha só que legal. Então, super bacana você ficar junto com a gente. Se você não puder assistir, você já sabe, tem QR Code no canto da tela. A gente está aqui toda semana, mas tem também nos nossos canais oficiais do YouTube, nosso e da TV Norte, Canal 10 TV Norte, a gente está aqui na nossa programação e tem as nossas redes sociais. Então vai lá, assista à vontade, porque tem bastante conteúdo. Daiane está trazendo também uma matéria especial sobre peeling coreano, então vale a pena assistir também no quintal delas e depois a gente volta com conteúdo falando de café. E começou mais um Quintal delas. E hoje eu vou falar de um assunto que está muito em alta. Tudo que é coreano está na moda, né? Os doramas que todo mundo adora, as makes coreanas, os tratamentos coreanos, que é o que eu vou falar hoje. Inclusive comidas também, né, gente? Tá, assim, uma moda muito grande. Hoje eu vou falar especificamente da parte estética. Eu tô aqui na Mais Fios, eu vou falar com a profissional Beatriz e a gente vai falar sobre a Lialapil. Você já ouviu falar? É um peeling químico, na verdade, um procedimento que você não tem descamação, que você não tem intercorrências, não tem vermelhidão e ainda sai com o rosto pronto, lindo para curtir. Inclusive curtir o verão, que não tem problema você fazer durante essa época de calor. Vamos junto comigo? Gente, eu tô aqui com a Beatriz, posso chamar de Bia? Pode. Da Mais Fios, ela vai falar tudo sobre o procedimento. Eu falei Lialapil, mas também é conhecido como Liapil, não é isso? LHA. Pil, que é um peeling coreano, é um peeling químico, super novidade aqui em João Pessoa, não é isso? Exatamente. Bia, fala um pouquinho sobre a sua vivência, qual é a sua especialidade? Eu sou especialista em pele, sou micropigmentadora aqui também da Mais Fios e extensionista também de cílios. E você trabalha bastante tempo na área? Já trabalho há 5 anos, principalmente aqui na Mais Fios. Sim. E essa é uma super novidade, não só aqui na Mais Fios, mas também no mercado, com a tecnologia coreana, especificamente para as peles brasileiras. Ah, isso é muito importante, né, gente? Porque as coisas que são feitas lá fora não necessariamente ficam boas, né? A gente consegue usar. Então, é um procedimento que a gente consegue usar e principalmente, como eu falei na abertura, no verão, porque a gente tá em João Pessoa, a gente tá na região de Cabedelo também, então é muito quente e a gente fica com receio de fazer alguns procedimentos químicos, né? Justamente por conta de ser ácido, de queimar a pele, enfim, esse procedimento não tem esse problema. Ok, então vamos lá, vamos à prática. Pode deitar. Eu vou tirar a maquiagem, gente, então assim, vou mostrar pra ela todos os meus melasmas, as minhas manchas. E isso, esse melasma também ajuda nesse problema? Ele ajuda, porque ele ajuda a clarear, ele traz aquele glass skin, então ele consegue manter a pele iluminada com aquele glow que a gente ama. Sim, e as manchas ele também dá uma camuflada. Isso, ele vai dar uma camuflada, vai ajudar a dar uma melhorada nas manchas. Sim. Porque melasma, querendo ou não, ele não tem tratamento, mas esse peeling ele ajuda muito a clarear a nossa pele. E de forma natural também. Ah, isso é legal. É importante você já sai com a diferença na primeira sessão, né? Exatamente. Você já sente a diferença já na primeira sessão. Tá. O indicado, gente, que a gente estava falando antes de começar a falar com vocês, é que são 4 sessões, né? Isso. Uma a cada semana durante um mês. O primeiro ali, o protocolo de tratamento que a gente monta aqui. E é bem rapidinho, são 30 minutos. E super tranquilo também.
a gente vai começar higienizando, removendo essa maquiagem, tá preparando a sua pele para o procedimento, tá certo? Sim. Então a gente vai começar aqui com a primeira fase, o primeiro produto. Ele é um sabonete que ele vai preparar a sua pele. Ele produz microbolhas. Essas microbolhas ela vai oxigenar a sua pele sem quebrar, mantendo a barreira natural da pele. Essa barreira natural é a gordura que a gente tem, né? Que nos protege dos exatamente. raios, enfim, né? É uma proteção que a gente tem, né? Isso, mantendo essa proteção natural da pele. Gente, é muito legal você ficar sentindo as bolinhas, assim. Sabe quando você bebe uma champanhe e tem aquela espuminha aqui, aquela borbulhinha? É a mesma coisa, só que no rosto todo, muito legal. Não sei se dá pra ver, se vocês conseguem enxergar aí alguma reação, mas é muito legal. O procedimento, como eu disse, leva 30 minutos, não é isso, Bia? E quais são essas etapas? Você tá fez a limpeza porque eu tava maquiada, né? Isso, a gente fez a higienização da maquiagem, removeu toda a maquiagem. Aplicou agora a primeira fase, que é o sabonete de microbolhas, que vai oxigenar a pele dela e fazer uma limpeza profunda. E depois vamos para a primeira fase do peeling, que é um produtozinho que a gente vai aplicar e deixar um tempo de 10 minutos agindo, já preparando para a fase 2. E eu falei das manchas, mas ele também atua nas linhas finas, né? Isso, exatamente. Melhora muito a questão das linhas finas, melhora a luminosidade da nossa pele, a textura também. E a absorção dos produtos que a gente já usa diariamente e da maquiagem no dia a dia também. Pronto, agora a gente já fez a parte da primeira parte do sabonete de microbolhas. A gente vai iniciar já com o primeiro sérum. Esse sérum ele vai ajudar a reduzir os poros, ele vai ajudar a iluminar mais o rosto dela, as manchas também, já vai começar a dar aquele glass skin. E tem a questão das manchas, as linhas finas e também ajuda na acne, né? Exatamente. Pronto, já foi aplicado o primeiro produto, aí a gente vai aguardar 10 minutos, que é o tempo de ação dele, e sem remover já vai aplicar o segundo produto. Bia, quais os cuidados que a gente tem que ter agora depois da aplicação? Pronto, os cuidados são super tranquilos, manter a sua linha de cuidados diários, usar bastante protetor, usar um bom hidratante para a pele, a higienização diariamente também é apropriada. E se você quiser algum uso de ácido diariamente no rosto, evitar nos primeiros 5 dias. Ah, legal. Então é básico, né? Não tem muito trabalho. Básico, é tranquilo. É apropriado para nossa rotina. Ah, muito legal. Quem são os clientes que mais procuram? Aquelas que têm a pele mais madura, as mais jovens que querem prevenir, eclético, como é o público? É bastante balanceado, mas a maioria da grande parte que procura o procedimento são as peles mais jovens, que é justamente aquela prevenção mesmo, e como se expõe mais o sol, com praia, festas, então eles gostam de fazer bastante o LH Filtro. Ah, legal, né? A gente pensa que realmente as pessoas com peles mais maduras, como a minha no caso, que eu tenho mais de 40, com manchas, linhas finas, enfim, tudo que tem direito para cuidar. É legal saber que as pessoas estão fazendo esse tratamento como um preventivo, né? Inclusive eu faço e eu sou suspeita para falar. Eu realmente amo esse procedimento. Ah, que legal. Gente, além da Liapil, que é o procedimento que a gente está mostrando hoje, a Mais Fios é especialista em sobrancelhas. Então, quais são os outros serviços que eles têm aqui? Isso, além de sermos especialistas em sobrancelha e também em pele, fazemos o design simples, fazemos a remoção da micropigmentação, de tatuagem também e alongamento de cílios. Inclusive, ela estava me explicando aqui que tem um procedimento que eu quero mostrar para vocês, gente, que eu vou voltar aqui para fazer esse procedimento. Qual que é a reconstrução da sobrancelha? Isso, é pessoas que querem a sobrancelha, dar uma encorpada na sobrancelha, mas não querem fazer a micropigmentação. Agora a gente já tem a reconstrução dos fios, que é justamente o crescimento dos nossos fios naturais mesmo. Que legal, é esse aqui que eu vou voltar para mostrar para vocês, que é o meu perfil, né? Exatamente. Eu quero ter mais fios que são falhas, eu tenho falhas aqui, mas não quero sobrancelhas tão grossas com a micropigmentação. Eu já dei uma avaliada aqui nela, no perfil dela, e vi que ela gosta de algo mais natural, então a reconstrução seria perfeito para ela. Esse sérum que a gente vai utilizar agora, ele vai ajudar na uniformização do tom da pele dela, na textura, na redução das linhas finas, no fechamento dos poros também. Finalizamos aqui o procedimento do Liapil. Terminamos o último produto, que ela vai ficar durante 6 horas na pele. Vai ter os cuidados do pós, que eu já dei uma boa explicada para ela. E ela volta daqui a uma semana pra gente já começar a ver os resultados na pele.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu tô saindo com a pele, eu já sinto uma renovação, né? É óbvio que vai vir todas as outras sessões e aí eu realmente vou ter aquele glow desejado, né, Bia? Com certeza. Agradecer você muito pelo procedimento. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado e também agradecer a Girassol que me veste pro programa. Ó, hoje eu estou deitada aqui pra mostrar essa calça super bonita, essa basiquinha aqui, nada básica. Eu tava com meu colar, eu acabei tirando pra poder fazer o procedimento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar aqui o resultado depois e vou mostrar também nas redes sociais para vocês terem uma noção de como ficou, tá bem? E fiquem com Deus, um beijo, até logo. Tchau! Quando a gente fala do café, a gente está falando de história brasileira, história da América do Sul, na verdade, de uma colonização que trouxe grãos de fora do país. Eu tive a oportunidade de morar no meio, de viver uma época da minha vida no meio do centro onde tudo isso nasceu, interior de São Paulo, região de Franca, região de Ribeirão Preto e outras regiões, São Carlos, outras cidades vizinhas, que são grandes plantios de café. Isso. E depois os grandes polos de café foram na direção de Minas Gerais. A maior produtora de café está em Minas, né? E a gente sabe que esse crescimento, ele fez história, a história brasileira que evoluiu, que cresceu, inclusive financeiramente, baseado no café. O café tem história, não tem, Pedro? Tem muita história. O café, ele primeiro é originário da Etiópia. Ele surgiu lá nas montanhas, lá na África, na Etiópia. E aí, de lá, ele saiu espalhando para as Arábias, né? Foi lá que ficou durante o domínio dos árabes. Eles ficaram com o café, as receitas e o grão também durante mais de 500 anos, para você ter noção, né? Então lá eles faziam esses preparos em mesas de reuniões, em debates políticos e nos monastérios e tudo. Eles não podiam usar bebida alcoólica. Geralmente aqui quando vai fazer uma mesa de reunião, quando junta os amigos, bebe, toma um vinho. Sim. Lá eles não podiam, porque a religião não permite. Então eles começaram a tomar o café. Sim. E o café, quando bem preparado, né, um café de qualidade, inclusive uma curiosidade, o café é dessa cor aqui que ele remete ao, se puder ver, é um tom meio rubi, lembra um vinho, né, um tom de vinho. Avermelhado. Avermelhado. Né? Ok. Inclusive café quer dizer vinho em árabe. Olha só. Curiosidade para quem está assistindo agora, olha só, café em árabe é vinho. É vinho. Porque a gente tem uma proporção de formato de uso até muito parecida com o vinho. Classificação, assim como das uvas, os grãos. Também temos o tipo de plantio e efetivamente cada semente, cada grão plantado numa terra que tem um solo diferente, vai ter uma característica diferente também na sua colheita. Essas classificações, elas vão derivar formas de uso diferentes também, a gente vai falar disso. E olha só, uma coisa super importante, Pedro. Essa história do café, que ela veio então da Etiópia, veio desse universo, esse macro-universo histórico, ela chega no Brasil na época do descobrimento e chega numa cultura europeia, em 1500, chega numa cultura europeia que já consumia café em Portugal e outras regiões da Europa. E depois das grandes cafeterias que ficaram, as cafeterias parisienses, né, que surgiram lá na Europa, aí através do rei Luís XIV, né, que ele tinha algumas mudas de café, trouxe o café até o Novo Mundo aqui, as Américas, né? Chegando ali na região da Guiana Francesa, e ali saiu as primeiras mudas da fronteira da Guiana com o Pará. Foi o primeiro estado a tentar plantar café. E aí foi testes e testes até que o café se estabeleceu e dominou toda aquela região ali do Centro-Oeste. Quando a gente fala dessa história, deixa eu dizer uma coisa importante. Eu tive a oportunidade de estar na Guiana. Eu fui lá conhecer a Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Suriname. Eu tive a oportunidade de Roraima, né, e toda a parte de cima do nosso mapa brasileiro, extremo do Amazonas, e a gente olha uma região de selva, uma região selvagem. E plantar café numa região como aquela, e eu vi historiadores falando disso, era um grande desafio, porque o café precisava de um cultivo com limpeza de solo. Não podia ser um solo cheio de detritos, de elementos da selva fechada. Então precisava se tratar o solo. Por isso, essa mesma semente ela teve muito mais êxito em outras regiões do Brasil. Não foi assim? Exato. Trazendo foi o Coffea arábica. Aí tem uma outra curiosidade, nós temos uma gama e uma variedade imensa de espécies de café. Para ter uma ideia, são mais de 93 espécies de café no mundo todo. Uau. Mas apenas 2 têm interesse comercial. São as 2 que dominam o espaço, que é o Coffea arábica, que é o que a gente vê em maior quantidade, né?
Só o coffee arábica é mais de 70% do comércio, né? E o outro é o coffee, o conilon, que é o robusta, o café robusta, que é um café mais resistente. Ele consegue ser plantado a nível de litoral, né? Até 600 metros de altura. E o coffee arábica, ele requer uma altitude maior, um solo diferenciado. Tanto que o café conilon, ou canéfora, ele é plantado em áreas sombreadas. Você consegue plantar em áreas de mata, algumas espécies, né? E o café arábica não, tem essa dificuldade. A não ser algumas mudanças genéticas, que aí vai entrar na parte genética muito. O pessoal cruza, né, o coffee arábica, a espécie, com o coffee canéfora. E aí tem outras... Mistura genética, né? E chega numa outra proporção, tanto de formato, de sabor, de textura, e as qualidades de aroma da planta, né? Mais resistente a pragas, mais resistente a um determinado tipo de solo, tempo de floração, tempo de frutificação, e aí vai a qualidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o café do jacu. O jacu, na verdade, ele come a semente na região de Franca tem muito tucano, então o tucano vai lá e devora, ele destrói inclusive o cafezal, vira praga. E aí o jacu, ele come então o grão e depois ele defeca esse grão, passa por dentro do organismo e ele acaba nas suas fezes. Olha só que incrível. O grão, ele passa por uma espécie de fermentação no estômago natural digestivo do animal. E aí, definitivamente, ele muda a estrutura desse grão e gera um grão especial, gera um formato especial. Alguém deve estar lá do outro lado, morro de nojo e tal. Vou dizer uma coisa importante. Nós bebemos e comemos alimentos que a gente não tem nem ideia do contexto da origem. Exato. E outro aspecto que eu quero frisar aqui é que esse mesmo elemento de origem, ele também ele gera uma conotação cultural. Então, por exemplo, deixa eu pensar uma coisa aqui interessante, você vai falar disso comigo. Quando você chega numa região, eu sou descendente de alemães, de espanhóis, lá da região sul do Brasil. E lá se toma café com leite e carne. Então as pessoas pegam lá, meu pai, ele pegava um pedaço de carne assada, ia cortando carne assada, comia às vezes queijo com essa carne e tomava café com leite. E alguém vai dizer, uau, que nojo, eu não vou... É cultural. Esses aspectos culturais, eles vêm de tradição, mas eles fazem parte então do paladar das pessoas, não é assim? Exatamente. O Brasil, como é um país continental, né, nós temos características de determinadas regiões, né? O café, por exemplo, em Minas, ele acompanha o pão de queijo, um doce de leite, né, que harmoniza bem com o café. O leite, ele ajuda a tirar, ele forma uma camada, uma película sobre a língua que ajuda a tirar o amargor, às vezes, do café, né? Aqui no Nordeste também, café, a gente toma café quente no sol do meio-dia, né? Pede um cafezinho. Acho que também no Brasil todo é assim. No Brasil todo. Tem esse costume. O café, ele é utilizado também na culinária, na confeitaria é usado bastante. O pessoal usa e aproveita muito o café para preparo de doces, tortas, né? Sobremesas geladas também. Acho que primeiro que o café em si, ele é um elemento muito vasto, porque a gente até tinha comentado em algum momento atrás aqui, a gente tinha conversado sobre isso, independente da matéria, que o café se aproveita tudo, né? Tudo. Quer dizer, a casca do café, a película entre a casca e a polpa do café se aproveita. O grão em si, o grão inclusive tem classificações, o aproveitamento é diverso, porque cada tipo de grão, cada classificação vai originar um produto diferente. E finalmente, todos esses elementos em conjunto formam uma grande riqueza e o Brasil, ele tem um poder potencial fantástico. Por isso, todas as gerações, eu não estou falando apenas de pessoas mais antigas, pessoas de determinada região, mas na verdade quando você fala disso, o Brasil, na sua vastidão cultural, ele inclui o café em todas as suas variedades. Quer dizer, o garoto, ele está acostumado e é comum, né, o adolescente, o pré-adolescente, até a criança, em experimentar a bala de café, o doce de café e fazer parte da cultura dele, quanto a gente também sabe que o adulto, ele no seu determinado momento de necessidade de concentração, ele quer aquele café, de preferência sem açúcar, ele vai lá e toma, e aquilo faz parte também de um paladar e de um gosto, de um prazer de consumo. Então o café, ele adquiriu essa vastidão potencial. E olha só, eu tive a oportunidade de trabalhar e morar uma época em Curitiba, e lá nós temos uma grande perfumaria conhecida no Brasil inteiro, e conversando com um dos químicos perfumistas, engenheiros de perfume, e ele estava me falando o seguinte, que o café, ele tem um poder fabuloso, a indústria de perfume usa muito isso, aliás a do vinho também se usa isso. O café neutraliza a memória olfativa. Poder fantástico, né? Isso, Por isso que é muito comum você ir numa perfumaria e estar experimentando aquelas paletinhas de perfume, e aí
a memória olfativa ela vai misturando, daqui a pouco você já não sabe mais o que você está cheirando, né? Sentindo o aroma. Mistura. Aí o que se faz? Se traz então um recipiente com pó de café, a pessoa cheira o pó de café e aí imediatamente aquilo dá um reset olfativo e a pessoa passa para o novo aroma. Imagina o que isso faz, eu estou falando só do cheiro, imagina isso, mais sabor e tal. Isso. O que isso é capaz de produzir, de fazer na nossa vida quando a gente fala do café da manhã, o poder que isso tem de dar o reset, o poder de um café que dá uma pausa no meio da tarde, no meio das suas atividades, porque você está numa intensa atividade profissional ali, com a mente cansada, você toma aquele café e aquele café parece que dá um reset. Isso é verdade para todo mundo, né? É verdade, principalmente quando você vai começar bem o dia, né? Às vezes a dose de cafeína que você precisa de energia, aí você toma um café, né? Depois no treino, que o café também ele age no nosso sistema nervoso central e também na parte muscular. Sim. Então você acaba tendo mais resistência com a dose, né, de cafeína. Você consegue terminar o treino, fazer as saídas certinhas, né, com uma dose adequada de cafeína. Super legal entender isso. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Vamos mostrar um pouquinho do que você quer mostrar aqui sobre café. Sim. Olha só, tirando e quebrando mitos, hein? Vamos lá. Aqui eu trouxe o mesmo café, é o mesmo grão. Ele foi feito em 3 tipos de métodos diferentes, né? Aqui nós temos o método do café expresso, que é um método sob pressão. Ele vai entregar um café mais encorpado, um pouco mais escuro, com uma crema em cima. É um café que tem mais corpo. Depois aqui nós temos um outro método, que é um método de infusão, é a prensa francesa. Ele é logo depois do expresso, ele também é uma bebida um pouco mais turva. Você vê que ele é uma bebida, ele é um pouco mais claro, mas também está um tom mais turvo, né? Sim, tom mais turvo. Mas você vê que é uma coloração castanha, castanha claro. Sim. E aqui é um outro método, que é o método de percolação, um filtrado, um V60, que aí dá uma bebida muito mais limpa, mais clara, um tom rubi, um castanho rubi. Quer dizer, lá mais amarronzado, aqui mais neutro e aqui muito mais avermelhado. Nitidamente, se você olhar os 3, vê se a gente consegue chegar com a câmera ali, eu não sei como é que tá a luz, mas dá pra gente perceber que são tons diferentes aqui. E é o mesmo café. O mesmo café. Olha só, com e ele vai entregar sensoriais diferentes. Sim, sim. Se você quiser provar, sim, eu recomendo provar primeiro o expresso. Primeiro esse? É. Tá, então esse aqui é um expresso, tá? Encorpado, o amargor ele é assimilado pelo paladar e ele espalha na boca. Espalha na boca. Né? Quem gosta de café expresso sabe que o café expresso tem esse poder. Ele tem uma força diferente na sua forma ele de preenche. Você percebe? Preenche a boca. Isso é geralmente chamado corpo. Isso, corpo. O café tem mais corpo, é quando ele preenche a boca, você sente ele mais denso. Mais denso. Ele fica mais tempo sensorial na boca. Isso aí, né? Exatamente. Agora, aí prova que essa aqui é a prensa francesa. Tá, esse prensa francesa. Ele tem menos, embora tenha espuma, né? Menos espuma e ele é um pouco mais límpido, tá? Vamos lá. Totalmente diferente. Esse aí puxa mais a doçura. É mais doce, ele é muito mais suave, muito mais tranquilo de você beber. Ele é um café que remete muito mais a um paladar, por exemplo, de algo, um momento mais tranquilo, um momento menos intenso. Exato. Né? Dá essa sensação de maior tranquilidade. Super legal, vou até provar mais uma vez. Você já sente primeiro a diferença. Esse aqui tem menos corpo, sim, uma maior doçura, sim, menos acidez. Menos acidez. Agora prova esse aqui. Método V60. V60. Totalmente diferente. Agora a gente está falando de notas com muito mais suavidade, mas diferente deste, a gente percebe aqui que ele também abre a sensação de paladar. Ele você saliva mais. Isso sim, é acidez. Sim, acidez. Você sente a acidez maior. E é nítido, gente, a salivação. É nítido como parece que fica pedindo mais. Exato, exatamente, pede mais. Que coisa interessante. E ele tem um sabor um pouco mais frutado comparado aos outros. Os outros é um café achocolatado com caramelo, né? Sim. Você sente um pouco mais frutado. Aqui sim, é a fruta, o café é uma fruta, então você sente, quando é mais ácido, você sente mais frutado. Sim. Comparado às outras. Agora me diga isso de uma forma, porque a gente está falando, claro, das técnicas que são aqui da sua cafeteria.
A cafeína tem 4 anos, é isso? 4 anos. E como é que o café veio surgir na sua vida? Fala pra mim. Paixão? Paixão, desde pequeno eu tenho vontade de abrir uma cafeteria. Eu morei em Minas durante 8 anos da minha vida. No meio da terra do café. Na terra do café, que é o maior mercado e consumidor não, mas exportador de café em Minas Gerais. Legal. Né, representa aí mais de 50% da venda e comércio e produção de café no Brasil. No Brasil, sim. Aí depois tem São Paulo, Espírito Santo. Sim. Eu viajei muito também, conheci Espírito Santo, né? Já fui em fazendas de café. E lá desde pequeno eu consumia café com leite. Comecei assim, né? Quanto mais novo era café com leite, depois passei por o café com chocolate, e aí a pessoa vai subindo. Sim. Quer sempre, né, ter novas novidades, experimentar novos sabores. E lá foi que eu conheci o café especial. Aqui no Nordeste não tinha tanto. Os nossos vizinhos aqui, Pernambuco, é um polo já gastronômico, e lá já tinha cafeterias, cafés especiais. Sim. Então surgiu essa oportunidade, a gente foi um dos pioneiros aqui no mercado de João Pessoa, né? E aí a gente trouxe essa ideia do café especial. Sim. Que é um café de qualidade. Com uma riqueza não apenas do produto em si, mas do formato da entrega do produto. Exato. Porque eles têm pratos, você está vendo as imagens aí, eles têm pratos especiais. Dá uma olhada nesse pãozinho de queijo servido no coador de café. Olha que imagem fantástica, olha que prato bonito, que gostoso, vontade de consumir. E quando a gente casa isso com um bom café, e seja a coagem, seja a preparação em um sistema diferenciado, na prensa como você utiliza aqui, a gente está falando de formatos que vão trazer experiências muito peculiares e que tem a ver com o gosto e estilo de cada pessoa, não é assim? Exato. E aí vai, no caso, um café desse filtrado, um café especial de qualidade, você tendo a experiência de preparar em casa, né, para receber uns amigos, para comemorar alguma coisa, ele vai no lugar se fosse uma bebida alcoólica, um vinho, né? Certeza. Então ele remete a isso, remete a bons momentos. Vamos falar de harmonização? Café harmoniza com o quê? Café pode harmonizar com tudo, mas geralmente você está associado mais aos doces, né? Mas o café harmoniza muito melhor, às vezes com queijo. O queijo, ele Olha aí, dica, hein? Tem a lactase, é um produto mais gorduroso, isso harmoniza muito mais com um café especial. Você pode acompanhar um queijo um pouco mais forte com café espesso. Se for um perfil mais frutado, aí pode acompanhar já. Até você disse que consumia carne com café. Sim. Combina bem um perfil mais frutado. Sim, entendi. Até com frutas também, harmoniza. Eu gosto muito de falar em harmonização, eu já fiz matérias aqui falando de outros produtos, eu sempre digo isso, a harmonização tem que ser experiência. Isso, Porque não tem uma regra dura, fixa, é assim e acabou, isso não existe. O que tem que fazer é experimentar o café, levar para a mesa sem medo. Olha só, olha o que eles já prepararam aqui, como é que é o negócio da carne que vocês prepararam com café? A gente pegou um filé mignon, bovino, e selou ele juntamente com café, fez uma farofinha de café junto com especiarias, a gente botou pimenta do reino, páprica, moeu e melou a carne e depois selou. E ali fez uma redução depois com um café especial da casa. Para servir como molho. Para servir como molho, e ficou muito bom. Filé mignon com café, e ficou maravilhoso, e eu vou querer experimentar uma hora dessas. Depois vamos fazer. Olha só que negócio interessante. Então, abrir esses horizontes, ter a mente aberta para isso é super legal. E principalmente, acho que experimentar. A gente está no ambiente, tem carro saindo aqui atrás, vira a câmera para lá, eu quero que mostre aqui, ó. A gente está no meio de um bairro, o bairro aqui como é que é o nome? Miramar, bairro Miramar é um bairro nobre, tem um clube, um dos clubes mais famosos, antigos, aqui o Cabo Branco, região de concentração de pessoas aqui que vem para cá, a cafeteria tá cheia, a gente não vai mostrar porque o público tá lá nos seus momentos lá da sua intimidade, tomando seu café, estão nas mesas, mas olha só o que é legal, isso aqui é ambiente para as pessoas virem, experimentarem, degustarem. Pedro super profissional no seu trabalho, aliás, referência, tô deixando o QR Code aqui embaixo com o Instagram, endereço de contato, tem no final do programa também, vale a pena vir conhecer, vale a pena experimentar e principalmente experimentar o que vocês têm de serviço aqui, que super legal, parabéns. Eu que agradeço, o Cafeína é isso, como você falou, é um espaço para você trazer um espaço de acolhimento, né, de bem-estar, por isso que tem muitas plantas, muito verde, né? E é um espaço para você trazer a família e vir aqui apreciar um bom café, né, e uma boa comida. Sim, isso mesmo. Que coisa maravilhosa. É isso.
Vou encerrar o programa aqui do lado do Pedro. Se você chegou agora e não assistiu a matéria até o final, tem um QR Code no canto da tela. Você vai lá para os nossos canais oficiais, assiste quantas vezes quiser, deixa comentário. Vai ser um prazer te responder. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã, Canal 10 TV Norte, reprise aos domingos a partir das 9h20. Obrigado, Pedro, mais uma vez. E é isso. Eu que agradeço. Fica com a gente, conteúdo bom. Bora tomar café!